Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Retomamos as atividades desta tarde de trabalhos. Nós teremos agora a condução do painel Inovação em Defesa. Cumprimentamos a todos que nos acompanham remotamente, aqueles que estão conosco aqui no auditório. E, bem, nós convidamos, então, para atuar como moderador deste painel que fecha esse dia de trabalhos, nós convidamos o doutor Humberto Ribeiro, que é diretor da UARI, a Consultoria em Defesa, Segurança e Inteligência. Por favor, doutor Humberto Ribeiro, queira tomar o seu lugar no palco. Ele é também membro do Comitê de Inovação do CINDE. Seja bem-vindo e estará atuando como moderador deste painel. Gostaríamos de convidar para que o acompanhe no palco, por favor, a doutora Fernanda das Graças Correia. Seja bem-vinda, doutora Fernanda, a coordenadora do Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Defesa. Seja, portanto, muito bem-vinda. Gostaria de convidar também para que tome lugar no palco o doutor Eduardo Soriano, por favor. Ele é diretor do Departamento de Tecnologias Aplicadas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. E quero convidar também o senhor André Taveira, por gentileza, queira também tomar o seu assento no palco, é o coordenador da área de defesa da Diretoria de Crédito Produtivo e Socioambiental no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Bem, formado o palco, senhores, por favor, fiquem à vontade, queiram se acomodar. Para a condução dos trabalhos, passamos a palavra, então, ao doutor Humberto Ribeiro. Alô? Boa tarde a todas, a todos. Uma satisfação, em primeiro lugar, agradecer à CSTM pelo convite. Muito oportuno, um painel que eu acho que realmente estimula o setor privado brasileiro, a indústria brasileira do setor de defesa a ser mais ousada, a ser mais competitiva e participativa no contexto internacional, inclusive. Eu brinco sempre que nós precisamos pensar o setor privado brasileiro além da fronteira dos 2%. E esse 2% é uma brincadeira que eu faço com o PIB brasileiro. O nosso PIB representa cerca de 2% da economia mundial. Vender para 2%, eventualmente, não é suficiente para justificar uma série de talentos brasileiros, uma série de investimentos que podemos fazer em nosso país, explorando vocações e talentos. Que tal, então, buscarmos os outros 98%? E eu me sinto muito estimulado, aqui representando ao CINDE, a nossa empresa Aware, primeiro pela participação de todos os presentes que estão conosco aqui no auditório. Faço referência aqui, professor João Bosco Ribeiro, general Wilson Lauria, doutor João Elias Cardoso, figuras marcantes, doutor Eduardo Celino, vejo aqui no auditório conosco também, representando o Ministério da Defesa também aqui conosco, e todos aqueles que acompanham também pela audiência via internet esse nosso painel. E muito estimulado pela riqueza dos que me acompanham aqui nessa sessão. Nós temos três figuras marcantes no ecossistema brasileiro de inovação, em especial no desdobramento dele para o setor de defesa. Nós tratamos, então, no âmbito de defesa, não só de soberania nacional, mas principalmente no intuito de negócios para o Brasil. Essa é a vertente que estimula o CINDE e os empresários, as empresas participantes do Sistema Federação de Indústrias, todos nós que compomos essa vertente do ecossistema. Também, como conversamos ali anteriormente, já há algum tempo chamada de tripla hélice, né, doutor André, que estávamos ali no bate-papo anterior. E, para tanto, eu gostaria de propor a todos que ouvíssemos os nossos painelistas numa primeira rodada, cada um podendo trazer seus pontos de vista centrais, né, as atribuições e missões que cumprem nesse momento, dentro dessas atribuições, e, numa segunda, eventualmente terceira rodada, explorando o nosso tempo, nós podemos desdobrar com perguntas, com interações, inclusive vindas do próprio auditório, se houver o interesse e o tempo necessário para isso.
Então, nesse sentido, agradecer muito a doutora Fernanda, o doutor Eduardo, o doutor André, pela companhia nessa sessão. Inovação em defesa não é algo novo e não é algo que deve ser encarado de forma simplória. Inovação em defesa é algo que ajudou muito transformações importantes para a prosperidade da sociedade global. Posicionou países, cadeias produtivas e transformou segmentos, notadamente o setor energético, telecomunicações, transportes, enfim, a própria logística, alimentos. Dizem que até na hora de dormir a gente se lembra do setor de defesa, né, porque o travesseiro foi desenvolvido para o conforto dos astronautas, né? Tem umas histórias como essa. Ou seja, a inovação em defesa ela é um grande estímulo, um apontamento de transformação importante para a sociedade global. E, principalmente depois da Guerra Fria, né, queda do Muro de Berlim, assim por diante, houve uma mudança na forma de que essa orquestração da inovação em defesa aconteceu na economia global. Houve um aumento do protagonismo, da participação das empresas, do setor privado, em relação ao período anterior que se vivia. O governo foi o grande protagonista num determinado momento. Após a queda do Muro de Berlim, né, nas décadas mais recentes, o que nós vemos é que o governo é o grande orquestrador. E ele, com os apontamentos dos governos, né, a gente vê o setor privado se desenvolvendo e assumindo, vamos dizer assim, um papel de protagonismo. E aí, obviamente, voltando à palavra que eu mencionei no início, a questão da competitividade e das escolhas, inclusive, de vocações nacionais. Alguns países protagonizam determinados temas por questões naturais ou por talentos específicos que detêm, ou interesses estratégicos definidos, né? Então, nesse âmbito, a nossa base industrial de defesa fica ávida e sempre mantém essa interação frequente com o governo brasileiro, com as estruturas, as instituições, porque não queremos definitivamente atuar na pauta de inovação por intuição. É um tino, às vezes, importante, é o chamado gut feeling, né, em inglês, aquele que dá um frio na espinha do empreendedor, que ele diz, vou fazer tal novo produto, alcançar tal novo mercado, desenvolver tal novo processo. Só que essa intuição, que é riquíssima, ela precisa vir acompanhada da instituição, da formalização, do uso de estruturas que viabilizem efetivamente os saltos de competitividade. E, nesse sentido, então, essa orquestração, aqui simbolizada nesse painel, ela é muito importante. Ouvirmos a voz de quem, então, seja desde o início, lá na semente, na ciência e tecnologia, no ecossistema acadêmico brasileiro, seja aqueles já que protagonizam as ações de campo, o desdobramento, no caso, né, primeira vertente que eu citei aqui, representada pelo MCTI, e uma vertente já da aplicação de campo, aqui simbolizada pelo Ministério da Defesa, e, obviamente, o agente fomentador, que viabiliza a grande escalabilidade dos produtos, que é o agente financeiro, que é o nosso BNDES, né? Então, nesse sentido, minha proposta, ouvir, então, a palavra dos nossos painelistas, em primeiro momento, e, a partir da intervenção inicial, estimo aí 5, 10 minutos. Eu sei que o papel de moderador sempre é desagradável, porque a gente quer ouvir mais e quer deixar a palavra solta, mas, às vezes, o tempo urge e o nosso internauta ou a nossa plateia aqui quer ouvir a todos. Então, se em algum momento eu for inconveniente, eu peço desculpas já de antemão. Mas quero ouvir a todos nessa intervenção inicial para que a gente possa, na sequência, entrar também nas perguntas e respostas e desdobramentos, inclusive convidando aos nossos painelistas, no espírito da orquestração, para que a pergunta seja um tiroteio múltiplo aqui no palco, certo? Podemos todos nós interagir em conjunto, não há um monopólio de palavra aqui por parte do moderador de forma alguma. Eu gosto de trabalhar
como bom goiano gosta já no mínimo de uma dupla, né, para fazer uma boa serenata. Então, aqui vai ser um quarteto, se todos toparem. Nesse sentido, começando aí pelo início, talvez, o estímulo à ciência básica, à pesquisa, e que depois, obviamente, os desdobramentos em startups, todo o nosso ecossistema empreendedor. Se o doutor, professor Eduardo, puder nos ajudar, então, passo a palavra. Muito obrigado. Alô? Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Em nome do ministro Marcos Pontes, eu queria agradecer o convite. É sempre bom estarmos aqui. É muito importante dizer o seguinte, que atualmente a parte de defesa dentro do Ministério ocupa uma área de destaque, porque ao longo do tempo a gente teve uma política stop and go sempre. Defesa é prioridade, defesa não é prioridade. Nós tínhamos a coordenação, não tinha, era uma assessoria, não era, mas nos últimos 5 anos a gente criou uma estrutura sempre fixa em nível de coordenação geral para a área de defesa, na verdade para a área de tecnologia estratégica, que envolve não só defesa, mas defesa, espaço, nuclear e segurança, né? Inclusive, eu tenho até o prazer de dizer que o primeiro normativo para isso fui eu que criei há uns 5, 6 anos atrás. Hoje em dia, está bem fixa essa parte de defesa, igual no sentido do âmbito de tecnologias estratégicas, né, onde eu sou o diretor, mas esse assunto tem sido começado a trabalhar de uma forma bem no início, e agora que está a coisa pegando força, né? Então, na área de defesa, espaço, nuclear e segurança, ou seja, existe uma estrutura fixa, isso é um ponto importante. Segundo, existem ações e programas específicos dentro do Ministério para trabalhar isso aí. Então, você começou a sistematizar. Agora, é muito importante entender o papel do Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Que o Ministério da Ciência e Tecnologia não trabalha para ele é uma caixa de ferramentas, é um ministério transversal. Então, o que ele faz é criar instrumentos e ferramentas para a aplicação da ciência e tecnologia para desenvolvimento. Aí eu acho que senti que faltou um elemento, que o BNDES é uma instituição que financia o risco industrial, mas tem um risco tecnológico, que é muito importante. No caso, a FINEP, que quando atua diretamente com o BNDES, dá um casamento perfeito, que justamente a FINEP atua no Vale da Morte. E temos que lembrar também que tem a questão de recursos humanos, a ciência mais básica, que é onde o CNPq atua, né? Então, o Ministério, nos últimos anos, tem procurado fazer alguns instrumentos padrões para cobrir toda a cadeia de inovação, dos TRL1 até o mercado, TRL9 até o mercado. Então, isso é muito importante. E alguns programas padrões de empreendedorismo, de ambientes de inovação, que é importante. Nós temos um ecossistema voltado para a inovação, e não só voltado para a ciência. Igual a gente fala, a gente é muito bom em ciência, mais ou menos em tecnologia, e um pouco fraco em inovação, ou seja, a nossa ciência muitas vezes não chega ao mercado. E esse, nos últimos anos, tem sido o foco: como levar o conhecimento ao mercado, como emitir nota fiscal, como publicar não só na Nature, na Science, mas no Wall Street Journal, digamos assim, em termos de negócios, né? E também temos atuado, ou seja, isso são programas transversais que são genéricos, mas podem ser customizados. Por exemplo, é possível fazer um programa de startups em defesa? Sim, mas nós temos um programa genérico que é possível, desde que haja investimento específico, preferencialmente em parceria, que hoje o governo não é autossuficiente para ele investir tudo. Precisamos de parcerias privadas e outros tipos de parceria. Além disso, nós temos feito alguns programas que a gente chama em tecnologias habilitadoras, Enable Technology, que são muito importantes, são transversais, principalmente a de setores de alta tecnologia incorporada, como o Ministério como o setor de defesa. Então, nós temos programas hoje muito bem estruturados em nanotecnologia, materiais avançados, estamos começando na questão de fotônica, inteligência artificial, IoT, que são biotecnologia também. Às vezes a gente fala, o que tem a ver biotecnologia com defesa? Se você pensar em biodefesa, biossegurança, é muito importante. Então, nós temos atuado em programas transversais, em programas verticais de tecnologia, e agora com alguns setores específicos na defesa, onde em 2 diretorias, em particular, nós atuamos mais,
que é uma diretoria que tem a defesa, e a tecnologia de tecnologias digitais, que tem tudo a ver com a defesa, tem atuado bastante. E é muito importante essa parceria com o Ministério da Defesa, que já é antiga, e com as forças individuais, Aeronáutica, Marinha e Exército, onde nós temos feito vários projetos, alguns eu não posso citar, mas projetos que vão desde questão de domínio, novas questões de tecnologia de domínio aéreo, tecnologias de biossegurança, biodefesa e outras tecnologias aqui. E também a questões normativas, muitas vezes. Por exemplo, no setor espacial hoje, eu sei que setor espacial é lateral à defesa, né? Mas é muito importante nós criarmos um ambiente regulatório importante. Então, nós estamos criando, por exemplo, um conjunto, que é a Política Nacional do Espaço, o Conselho Nacional do Espaço, e um conjunto, por exemplo, a Lei Geral de Atividades Espaciais, assim como tem a Lei Geral de Telecom, para ajudar no setor. E temos atuado também em parceria muito com a Defesa, com o Ministério da Economia e outros ministérios nesses programas de apoio à questão de produtos de defesa, entendendo que, às vezes, a sociedade vê produtos de defesa, mas os spin-offs, o espalhamento das tecnologias de defesa são muito grandes. Então, a mesma tecnologia que você usa para uma soldagem de um vaso de alta pressão para um submarino nuclear, você pode usar nas plataformas um sistema de estabilização que você usa na plataforma, pode ir para o sistema de defesa e vice-versa. Então, é muito importante também pensarmos de como disseminarmos essas tecnologias. Aí nós enfrentamos no Brasil algumas questões muito interessantes, que todo lugar que a gente vai nas indústrias de defesa, a gente escuta uma palavra, embargo. Entendeu? Eu lembro uma época que a gente estava trabalhando num projeto e era de fibra de carbono, então a gente fabricava fibra de carbono, aí a gente não conseguia importar o outro aqui. Quando a gente fazia esse produto, bloqueava a importação do outro produto. E essa pandemia nos ensinou muito que nós temos que ter uma indústria mínima, uma base de indústria de defesa aqui, muito importante. Nós temos trabalhado muito em prol dessa base de indústria de defesa. Inclusive, eu faço parte do CEMID, onde a gente apoia muito essas questões. Agora, é muito importante criarmos programas para que a indústria de defesa que está hoje atuando inove, né? Não podemos ter um produto estático, ou seja, na verdade, a gente pode falar que inovação é sinônimo de defesa, e defesa é sinônimo de inovação, porque essas duas palavras andam juntas, certo? Então, é isso que nessa introdução, eu gostaria de falar e de interagir, e gostaria de passar a palavra de novo para o nosso amigo moderador. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Eduardo. E, sem delongas, vamos ouvir também a aplicação da inovação, no caso, com o Ministério da Defesa, a doutora Fernanda, que está lá à frente, na coordenação do trabalho. Por favor. Uma apresentação, por favor, na tela. Já está lá. Boa tarde a todos. Agradeço o convite, a oportunidade de poder falar em nome da Secretaria de Produtos de Defesa, do Ministério da Defesa, sobretudo nessa área de inovação em defesa. Nós temos algumas novidades lá, né, na área de ciência, tecnologia e inovação da CEPROD, e gostaria de compartilhar aqui, né, com a nossa tríplice hélice, né, falando um pouco mais do pessoal da academia, o pessoal da indústria de defesa, né, e representantes do governo. Eu preparei uma apresentação, ficou um pouco grande, mas a gente vai dividir, né? Então, eu vou falar sobre o trabalho que nós estamos fazendo na área de gestão do conhecimento e prospecção tecnológica. E, numa segunda rodada, eu vou falar das nossas parcerias, né, focadas na indústria de defesa, setor privado, setor público, e também um modelo que nós estamos trabalhando com a Embrapi, né, e o BNDES, com as startups. Vou falar um pouco das políticas públicas de defesa. Eu vou citar duas, né, que é uma de 2003,
e a outra é desse ano, que nós homologamos agora em julho de 2021. Então, a concepção estratégica é um documento de 2003 que nós estamos, no DEC-TI, nesse momento, atualizando. Não só as tecnologias de interesse de defesa, como também o próprio documento, porque a visão dele é de 2015. Né? Então, ele requer essa atualização. Nesse documento se resgata, na verdade, ele traz o modelo de tríplice hélice para a área de defesa, né, nesse período, e que nós vamos ter diversos tipos de modelos, né, de ciência, tecnologia e inovação sendo estruturados na indústria de defesa e nas próprias organizações militares. Então, nós vamos ter a explosão aí de vários núcleos de inovação tecnológica, a ideia do parque, polos industriais, né, dentro das Forças Armadas, e as ICTs. Então, começa com a FAB, já, por meio da portaria, né, de 2007, e aí nós temos as primeiras instituições de ciência, tecnologia e inovação, no conceito do Marco Legal, de 2016. Né? Essas são as da FAB, aqui as do Exército, né? E aqui as da Marinha. A Marinha de 2015, a da FAB de 2007 e a do Exército de 2000 e a partir de 2009. Aqui a explosão que nós vamos ter nessa parte de polos e parques industriais. Aí nós temos na Marinha, né, o Centro Tecnológico da Marinha do Rio de Janeiro, como um polo industrial recente, bem recente. O Parque Tecnológico de São José, que é aproveitado pela estrutura do DCTA, lá em São José mesmo. E ainda, né, o Parque Tecnológico do Exército, que ainda não foi criado, mas já algumas estruturas desse polo já existem, sobretudo a Agitec, a ideia do IME de mudar lá para Guaratiba. Né? Mas, enfim, existe essa estrutura, né, de hubs de inovação dentro das Forças Armadas que são fomentadas pelo documento de 2003 da concepção estratégica. E aí, a partir dessa estrutura, nós vamos ter os sistemas de ciência, tecnologia e inovação sendo criados, né, nas 3 forças, sobre coordenação, gerenciamento e acompanhamento de atividades por meio dos seus departamentos de ciência, tecnologia e inovação, das 3 forças. O modelo da concepção estratégica ela fala de uma rede de cooperação, né, voltada no modelo de tríplice hélice, interagindo com vários atores, que iria alimentar nessa estrutura, infelizmente, na época, ficou muito na concepção, tá? Ela vai alimentar um sistema de inovação no Ministério da Defesa, que não chegou a ser criado, mas eu vou explicar mais à frente no que nós estamos trabalhando. Então, esse modelo aqui embaixo, né, essa rede de cooperação, vai criar uma base de dados de gestão do conhecimento, que vai se aproveitar dessas estruturas de ciência, tecnologia e inovação das forças, com acompanhamento de comitês técnicos que vão fazer a gestão estratégica desse conhecimento e formar, né, um sistema, por meio das políticas públicas também, formar um sistema de ciência, tecnologia e inovação do Ministério da Defesa. A política de ciência, tecnologia e inovação de defesa ela foi aprovada esse ano, como eu mencionei, e ela resgata muito dos itens que nós lançamos na concepção estratégica de 2003. Né? Aqui a nossa estrutura no DEC-TI, né? A estrutura de cadeia de comando. O DEC-TI é um dos departamentos da Secretaria de Produtos de Defesa, que é onde eu atuo, e eu atuo na área de inteligência tecnológica. As competências, né, voltadas para a área de ciência, tecnologia e inovação, sobretudo na formulação de políticas públicas, atuação em projetos estratégicos de defesa. Aqui o nosso principal relacionamento, né, o relacionamento do departamento é com as forças e com as instituições de ciência, tecnologia e inovação de defesa. O que é que eu quero dizer com isso? As ICTs das 3 forças, mais as ICTs do Ministério da Defesa. Tá? Aqui o nosso general Rangel, que é o nosso diretor do Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? E aí a gente atua nessa parte de gestão do conhecimento, de bens sensíveis, tecnologias sensíveis, né? Aqui, como ele é dividido, o departamento, nós temos a divisão de tecnologias sensíveis, dividido entre missilística, química, nuclear e biológica. E nós temos na divisão de tecnologias industrial básica e projetos uma subdivisão, né, que nós estamos passando por uma reestruturação do regimento interno,
em que essa divisão ela vai se desmembrar em 3, né? A divisão de tecnologia industrial básica, a divisão de projetos e a divisão de tecnologia de inteligência tecnológica. E aí o documento, nós estamos nesse momento atualizando as tecnologias de interesse de defesa. Essas tecnologias elas estão na concepção estratégica, né? Por enquanto ainda valem, mas nós estamos ainda trabalhando com as forças na atualização dessas tecnologias. A tendência é reduzir. Existe um rol, né, que foi enviado para as forças, e as forças estão devolvendo para ver qual aquelas que têm maior compatibilidade com os seus interesses, e nós, no Ministério da Defesa, vamos refinar esse processo, né? Então, a questão toda de todo o trabalho que a gente está fazendo com relação a essas instituições de ciência, tecnologia e inovação de defesa é buscar alimentar um sistema de gestão de conhecimento interoperável em ciência, tecnologia e inovação no Ministério da Defesa, que vai seguir a cadeia de comando, porque ele é uma ferramenta, é um sistema de apoio à decisão, né? Então, a questão é estimular a interoperabilidade, a cooperação interforças, mapear potencialidades das ICTs e da própria indústria de defesa. E aí, dentro desse sistema de gestão, né, transformar o conhecimento tácito em conhecimento explícito. Hoje em dia, nas organizações, né, é um grande desafio. Essas são as ferramentas que nós, basicamente, utilizamos dentro da gestão do conhecimento por meio desse sistema. Aqui, na verdade, como o sistema ele funciona, neste momento, ele trabalha em 3 camadas, né? Ele vai ser alimentado por meio das ICTs de defesa, das ICTs civis, não todas, mas aquelas que são do nosso interesse, né? E, numa terceira camada, o mapeamento de competência das empresas da base industrial de defesa. E essas são, basicamente, as competências que nós buscamos, né, dentro desse mapeamento todo que nós estamos fazendo, né? O que ela é capaz de fazer? Se ela faz pesquisa básica, desenvolvimento experimental, se ela presta serviço na área de biossegurança, se ela faz ensaio clínico, ensaio pré-clínico, se ela faz simulação, todas essas competências, esse sistema que nós estamos implementando no Ministério da Defesa nesse momento, ela vai nos informar, tá? Aqui é o status atual dele, né? A portaria está em processo de ser assinada. O sistema é uma parceria com o setor de comunicação social e o Departamento de Tecnologia da Comunicação, Informação e Comunicação do Ministério da Defesa, no desenvolvimento do sistema, né? E nós somos os operadores, né? A equipe de prospecção tecnológica e gestão do conhecimento é aquela que vai fazer não só a pesquisa de campo, né? Buscar as informações, mas também operar o sistema. E aí nós temos como o sistema funciona, como o mapeamento funciona por meio dos NITs, né, os Núcleos de Inovação Tecnológica das Forças. E, no caso do Ministério da Defesa, neste momento, estamos sem NIT. Então, o relacionamento do sistema com as ICTs é direto, né? Ele não precisa passar por um Núcleo de Inovação Tecnológica. Aqui são as ICTs, azul, né, da FAB, são as ICTs que eu falei antes, lá de 2007, e as novas ICTs que surgiram, né, que foram credenciadas pelas forças nesse momento. Em laranja também, as novas do Exército. E o input que eu recebi na semana passada, por meio do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército, né, nós estávamos trabalhando com um rol de 42 ICTs e, de repente, passamos a ter 71, porque o Exército credenciou várias outras atualmente, né. Aqui as da Marinha, as novas, né, na parte laranja também. E as do Ministério da Defesa, que é o CENSIPAM, a Escola Superior de Guerra e o Hospital das Forças Armadas. Nós temos apenas 3. Aqui, como eu mencionei, são exatamente as informações que o sistema vai nos dar, né? As informações que nós vamos coletar das ICTs de defesa, das ICTs de civis e também da indústria de defesa, né? Se ela trabalha com materiais avançados, fontes renováveis ou alternativas, quais são os seus projetos tecnológicos, quais são os laboratórios envolvidos, quais são as ICTs que atuam em quais áreas tecnológicas, porque é o nosso papel, né, enquanto Ministério da Defesa, de centralizar e definir quais as áreas estratégicas que nós queremos atuar.
as competências que eu mencionei anteriormente, as fontes de financiamento, se a ICT ou a civil ou militar, se ela tem fundação de apoio, qual é o tipo de cooperação a nível internacional ou a nível nacional que se tem, quais são as áreas de inovação que ela atua, tudo isso esse sistema vai nos fornecer. E aqui, nesse momento, como é que a gente utiliza a prospecção tecnológica, né? As ICTs elas têm, por portaria, a obrigação de nos fornecer um relatório de gestão do conhecimento, um relatório de prospecção tecnológica, e, junto, eles formam um relatório consolidado de apoio ao processo decisório. E é aí que nós empregamos as ferramentas de prospecção tecnológica para exatamente assessorar os nossos decisores, né, em que situações eles podem ou negociar um offset, ou atender uma demanda internacional, ou trazer, por exemplo, a agenda do nosso ministro é intensa, né? Faz diversos tipos de acordos internacionais e, de repente, ele vai fechar um acordo internacional e nós podemos dizer, olha, não feche esse acordo, nós temos essa informação de que a nossa ICT aqui consegue desenvolver essa tecnologia nacional e, muitas vezes, a um custo muito mais barato. Esse sistema vai nos fornecer essas informações. Aqui, as diversas ferramentas que nós podemos utilizar, são só exemplos, né? E aqui, recentemente, em maio desse ano, nós utilizamos, né, a opinião de especialistas, que é uma ferramenta de prospecção, exatamente para colher algumas opiniões de alguns especialistas, tanto do setor da indústria, das próprias Forças Armadas, né, organizações militares que são ICTs, que estão trabalhando com tecnologias quânticas e pós-quânticas, né, e tivemos diversos tipos de informações, de projetos, que nós não sabíamos, né? E muito interessante, porque na área de criptologia, na área cyber, e tudo isso a partir da tecnologia quântica, desse seminário, né, de computação e comunicação quântica. Como evoluiu a questão, sobretudo a Marinha, que está trabalhando com computação, o CASNAV, que é uma ICT, a MOEM, que é uma ICT, e que está trabalhando, por exemplo, com pós-quântico, ou seja, se um sistema de computador de alto desempenho ele é capaz de resistir a um ataque hacker a partir de um computador quântico. Então, pensar na tecnologia de ponta que as nossas ICTs de defesa são capazes de desenvolver, né? Isso tudo vai estar também no nosso sistema. Então, como eu falei, ele é uma ferramenta de apoio ao processo decisório, né? Um sistema que vai, por meio desse relatório de consolidado de apoio ao processo decisório, que vai informar o nosso diretor, que vai assessorar o secretário de Produtos de Defesa, que vai assessorar o secretário-geral e que vai assessorar melhor, né, o ministro da Defesa. Aqui é o modelo específico e próprio que o Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação opera, né? A gente não trabalha com qualquer academia ou com qualquer instituto, ele tem que ser uma ICT, né? Uma ICT de defesa, uma ICT civil. Não é qualquer indústria que a gente trabalha, é a indústria de defesa, ou seja, aquela na portaria 899 de 2005, que define o conceito de base industrial de defesa. E aqui outra visualização da forma como o nosso sistema opera, né? O sistema ele coleta as informações nas 3 camadas para ferramentas de apoio ao processo decisório. Mas ele só gira e só gera inovação por meio das parcerias que nós temos em Ciência e Tecnologia, sobretudo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, né, e a nossa parceria recente também, como o André vai falar aí, com o BNDES. Né? Tem alguns aninhos aí, né? Pouquinhos aninhos. Então, vou deixar para uma próxima rodada falar aí das nossas parcerias. Muito obrigado, doutora Fernanda. Eu já tenho aqui, com as 2 exposições iniciais, algumas perguntas que, se não for aqui durante o evento, seguramente, na sequência, eu gostaria também de contar com a orientação dos nossos painelistas. Mas, antes disso, nós temos a intervenção do nosso convidado do BNDES, o doutor André, que traz para a gente aí, recentemente, algumas novidades, né, algumas parcerias e alguns eventos ocorridos aqui em Brasília e no Rio de Janeiro. Gostaríamos de te ouvir, André. Como é que o BNDES está vendo o setor de defesa e, principalmente, os desafios aí para frente no campo da inovação? Obrigado. Eu que agradeço, Humberto, agradeço o convite de todos para participar do evento, em nome do nosso diretor Bruno Aranha, que é responsável pelo setor de defesa no BNDES.
E, Humberto, eu sei que a sua função de moderador não é elementar, de interromper. Fique muito à vontade de me interromper se eu começar a falar, esticar aqui minha fala. Eu sei que a gente tem um tempo curto e muitos assuntos para serem abordados. Nessa fala inicial, eu gostaria de tocar em alguns temas, né? Primeiro, sobre o BNDES e o setor de defesa. Eu costumo dizer que o BNDES vem fazendo aproximações sucessivas ao tema. O BNDES já é um senhor, né, de 70 anos de idade, completa 70 anos ano que vem, nasce dentro de uma questão de política de industrialização do país, passa por diversos episódios importantíssimos da economia brasileira, como substituição das importações, privatizações, apoio às exportações e, mais recentemente, sim, apoio à inovação, apoio ao comércio exterior e apoio, sim, a um banco de serviços. O banco, o BNDES, tem a intenção de ser o banco de serviços do governo brasileiro, apresentar soluções, seja não só de crédito, que é de onde um banco, o BNDES, nasce, mas também soluções de garantia e soluções de estruturação de projetos. E aí, aqui os colegas falaram, ao longo das suas apresentações, várias falas muito interessantes de questões de coordenação, de cooperação, que são fundamentais. E também, uma questão muito importante, falta recurso no Brasil, isso é fato. E aí, como a gente usar esse pouco recurso de forma mais inteligente? E aí, essa dobradinha nossa, com o BNDES, com a FINEP, é fundamental para estimular a inovação. O BNDES, sim, atuando ali nos TRLs mais avançados, e a FINEP, sim, ali como o doutor aqui me falou muito bem, no Vale da Morte, onde, sim, é muito difícil para uma instituição financeira como o banco conseguir interpretar e ter ali todos os elementos para um crédito, uma garantia, uma estruturação de uma operação. Também tem desafios enormes para o banco, como, por exemplo, como atuar mais no setor de micro e pequenas empresas, como capilarizar esse acesso. O banco é um banco de grandes volumes, é um banco enorme, só que com poucos funcionários, com pouca musculatura. Como a gente ganha essa musculatura? Fazendo parcerias, fazendo cooperações com instituições financeiras, com institutos de ciência e tecnologia, parcerias como que a doutora Fernanda acabou de comentar. Temos um prazer enorme, anunciamos agora, há menos de 10 dias, a parceria com a Embrapi, exatamente de 170 milhões de reais de recursos do BNDES, para catalisar, né, para alavancar até 510 milhões de recursos em investimentos em PDI. Que aí sim, desses 510 milhões, 60 milhões reservados especificamente para tecnologias de interesse do Ministério da Defesa. E aí sim, parceria junto com os institutos militares das 3 forças, Marinha, Exército, Aeronáutica, parcerias junto com as unidades da Embrapi, de como a gente desenvolver tecnologias que façam sentido. E aí isso me leva para uma outra questão, que é também comentada muito bem. Como trazer essa inovação para o faturamento, para a nota fiscal, para que aquele produto ele saia? Tem que ter interesse da indústria. E aí a tríplice hélice, quando você vê a indústria, a base industrial de defesa, entrando nesse contexto, e ela, sim, nessa questão do match funding, que é a parceria da Embrapi, onde você tem o recurso do BNDES e um recurso privado envolvido, você capitaliza o interesse, onde você vê que aquela tecnologia tem aplicação não só para o Ministério da Defesa, que tem todos os interesses de soberania nacional, mas também para aquela empresa que faz parte da base industrial de defesa e vê que ali há um potencial mercadológico para aquele produto. Não adianta nada desenvolver um produto que pode ser espetacular, mas que não haja mercado. Então, esse olhar da indústria, esse olhar da empresa privada é muito importante nesse processo de inovação. Quais tecnologias, quais segmentos vão ser desenvolvidos para que lá na frente haja, sim, um mercado para comprador. E isso leva para um outro assunto, que também é super delicado. Compras governamentais, em que dá essa cadência para a indústria, e comércio exterior. A gente sabe que o governo, mais uma vez, tem em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então tem cotoveladas, tem brigas ali para aquela divisão daquele recurso escasso. É um processo delicado, é um processo muito difícil. Por outro lado, a gente sabe que a exportação pode ser uma saída espetacular para manter essa cadência produtiva, para manter os investimentos na indústria da base industrial de defesa. E aí, quando você olha para os números da base industrial de defesa, são números super interessantes. Você tem hoje por volta de 1.100 empresas na base industrial de defesa, mas não passam de 20 empresas exportadoras. Os grandes nomes aqui todos os senhores conhecem, a gente está falando de Avibraz, está falando de Embraer, Condor, Taurus, enfim, são nomes super conhecidos aqui por todos nós, mas são poucas, não passam de 20, talvez um pouquinho mais de 20 empresas que exportam com regularidade. E aí, como a gente transformar lá da inovação, né, pesquisa, desenvolvimento, passar por capacidade produtiva e levar para a exportação, para fatura, não só uma fatura nacional, uma nota fiscal, né, brasileira, mas uma invoice internacional.
Então, acho que isso é fundamental, esse diálogo, é fundamental essa coordenação, para que os recursos sejam utilizados de forma mais adequada, de forma sem redundâncias, e que faça sentido para toda esta cadeia, sem dúvida, para a pesquisa, para o Ministério da Defesa e para a iniciativa privada, que vai carregar, né, ao longo de muitos anos, aquela tecnologia no seu parque. Eu paro um pouquinho por aqui e retorno a palavra para você, Humberto. E fique à vontade aí. Só não me maltrata, tá? Eu estou um tempinho sem participar de uns painéis. Não, quando o banqueiro está presente, a gente trata bem, porque ele tem que trazer notícias boas, né, para o setor privado. Então, mas eu gostaria de explorar, eu acho que um pouco da fala dos três, o campo e usando um vocabulário muito próprio do setor de defesa. É o alvo. E eu fiquei muito feliz quando eu até interrompi aqui pedindo desculpa já à doutora Fernanda. Eu perguntei, quando ela mostrou, né, as prioridades que estavam sendo discutidas, eu perguntei, a tendência a aumentar ou diminuir? E a notícia boa que ela trouxe é diminuir. Quer dizer, o foco, a estratégia, o governo serve exatamente para apontar direção, entre outras coisas, mas para apontar qual é a direção do interesse nacional. E, nesse sentido, quando o Ministério da Defesa articula, eu volto à palavra orquestração, que eu usei no início, articula com as forças quais são os alvos, as prioridades, ele ajuda muito o setor privado. Porque eu posso até, na minha empresa especificamente, ficar desapontado porque, eventualmente, o meu tema de trabalho não foi um dos alvos elencados, escolhidos, selecionados. Mas, enquanto cidadão, eu sei que o pequeno recurso, quer dizer, o cobertor é curto, ele vai pelo menos cobrir aquilo que é prioritário, né? Então, é nesse ponto da prioridade, dos alvos, do gap tecnológico, e eu gostaria muito de pontuar aqui, sempre que oportuno, o setor privado está à disposição para interagir, para essa sinergia na discussão, seja pela nossa ambição, que é algo que às vezes a gente tem vergonha de falar de ambição, mas empresário tem que falar de ambição, né? Nossa ambição é também em prol do Brasil, também em prol de uma sociedade global melhor. Porque à medida que o empresário desenvolve, implementa, entrega, né, a vida de todos nós está melhorando, né? Assim se espera, as empresas pelo menos que cumprem seu papel moral, né? Mas nesse sentido, então, ambição, vocação, e o Brasil tem várias vocações, né? Seja em razão da sua natureza, né, da matéria-prima existente, do seu posicionamento geográfico, do talento do seu povo, foi muito bem lembrado pelo professor Eduardo, o campo da educação do Brasil, né? Então, enfim, seja pela vocação, ou seja pela capacidade de coesão de nós termos alguma estruturação de cadeia produtiva específica, para nós vai ser uma oportunidade sempre de aplaudir quando formos chamados para essas discussões. Quais são as prioridades, né? Que gaps tecnológicos, que desafios o setor privado brasileiro pode estar junto na ajuda da resposta. Fazendo, então, o gancho para que fique à vontade a palavra dos três em relação a gaps tecnológicos, aí eu puxo a sardinha, uma sardinha que interessa a todos nós. Hoje de manhã tive a oportunidade de assistir a 2 sessões magníficas aqui no evento, uma conduzida pelo general Paulo Sérgio, do CDCiber, outra conduzida pelo general Wilson Lauria, que trataram o escopo de cibernética, né? Inclusive o posicionamento geopolítico brasileiro face à cibernética. O mundo digital é algo que ajuda todos nós. Nós estamos todos aqui com devices, né, com dispositivos, né, facilitando, melhorando nossa vida, acelerando nossos negócios, o nosso trabalho, reduzindo burocracias, né, e com isso, inclusive, aumentando a governança, né, melhorando o ambiente de negócio, usando cibernética. Por outro lado, a outra face da moeda, como ensinou o general Lauria, é que há a necessidade da vigilância cibernética, né? O general Paulo Sérgio nos disse, estamos em uma guerra, já estamos em uma guerra permanente. Essa guerra é no campo cibernético, né? Então, seria esse um dos gaps? Quais outros gaps?
Essa é a pergunta que fica colocada, aberta para todos. É uma batata quente para vocês? Não sei. Eu posso dizer que pelo lado do BNDES, né, a gente como um braço do Estado brasileiro, do governo brasileiro, a gente espera exatamente, a gente é um órgão executor, né, espera exatamente a orientação, seja do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério da Defesa e outros ministérios que participam desse processo decisório, para direcionar quais são os campos em que o BNDES deve atuar e estruturar soluções de crédito, garantias, estruturar projetos, que muitas vezes também tem ideias muito boas e falta uma capacidade de estruturar bons projetos para viabilizar aquela ideia. Então, a forma, antecipando aqui antes dos colegas, pulando na frente, né, mostrar que o banco tem esse papel, sim, de executor de política pública. E a gente precisa desse norteamento para ver qual é o gap e que a gente deve atuar mais. Se você vê ao longo da história, a gente vem atuando em diversas frentes, como médias e pequenas empresas, uma instrução muito clara do governo cada vez de atuar mais forte. Agora, recentemente, todas as questões das privatizações, que o banco volta a atuar também de uma forma muito ativa, mas, enfim, aguardando a política pública, com o braço do governo brasileiro, poder ir lá e executar. Então, qual seria a política pública? Essa retorna a pergunta aqui para meus colegas do painel. Nós temos o papel, enquanto, né, Ministério da Defesa, exatamente de centralizar a definição dessas áreas tecnológicas. Então, nessa segunda rodada que eu iria apresentar, ou vou apresentar, não sei, né? As parcerias estratégicas em ciência, tecnologia e inovação, é exatamente falar dos protocolos de intenções, dos acordos de cooperação que nós assinamos recentemente, em que nós definimos quais as áreas que nós devemos atuar com base em gap das forças. Então, quer dizer, se for permitido, pode continuar? Então, as políticas públicas, né, desde 2003, com o documento de concepção estratégica, ele ressalta a importância... Não foi combinado. Não foi. Com essa parceria com o MCTI, não só, ele volta também para outros ministérios, né? Tem o Ministério da Economia aí, por meio do BNDES, nós temos também a parceria aí com o Ministério da Educação, nós temos a CAPES, o Prodefesa, com vários financiamentos de bolsas de pesquisa, né, para a área de inovação. Nós temos aí o CGE, do Ministério da Ciência e Tecnologia, e a Câmara de Inovação, em que nós também atuamos, né, agora que abriu para os civis em si, né, para fora do MCTI. Eu mesmo estou em um dos eixos, né, trabalhando em um dos eixos, que é do Gabinete de Segurança da Presidência, mas é coordenado pelo MCTI. Nós assinamos diversos protocolos de intenções, agora nesse segundo semestre de 2021, tem o PQTEC lá em São José, as federações, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, assinamos protocolo de intenções com o Senai e Cimatec Bahia, também com... Isso, falei de Minas Gerais. E aí o foco das áreas tecnológicas em que nós estamos definindo nos protocolos de intenções quais nós queremos trabalhar com essas associações voltados tanto para o setor público quanto para o setor privado da indústria de defesa. Então, nós temos aí sistemas de telecomunicações, hardware, software, sistemas embarcados, sistemas aeroespaciais, TIC, semicondutores, microeletrônica, inteligência artificial, sistemas eletrônicos, processamento de sinais em imagens. Aí, na imagem, foi o acordo do Senado com o SEMAI e Cimatec, do supercomputador, né, que o Senai e Cimatec está trabalhando. Inclusive, eles lançaram um sistema de simulação quântica, né? Esse aí é o Iemoja, que em Iorubá significa Iemanjá, é o nome do supercomputador do Senai e Cimatec. Né? E o acordo de cooperação que nós assinamos mais recentemente com a Embrapi, né? Eu sou uma das gestoras, somos dois, né? Eu sou uma das gestoras executivas desse acordo, que foca exatamente na definição de prioridades, né, e ações estratégicas do Ministério da Defesa com a Base Industrial de Defesa, na delimitar as áreas temáticas, né, estratégicas relacionadas à pesquisa, desenvolvimento e inovação, produzir um diagnóstico sobre as ICTs, ou seja, como eu falei, nós estamos implementando um sistema de gestão do conhecimento interoperável em ciência, tecnologia e inovação, né, para processo decisório. Mas ele só gira e só gera inovação por meio das parcerias que nós temos em ciência, tecnologia e inovação.
Então, a Embrapi é uma dessas parcerias que faz o sistema girar e faz gerar inovações. E esse sistema ele é alimentado também, né, por meio dessas informações, e essas informações também são fornecidas para que a Embrapi, nós adotamos o modelo de encomendas tecnológicas, foque no desenvolvimento da parceria, desenvolvimento de soluções tecnológicas, por meio da parceria entre ICTs de defesa, né, aquelas 71 que eu mencionei, elas podem interagir com as unidades Embrapi, e algumas nós estamos recomendando para ser credenciadas como unidade Embrapi, para receber recursos não reembolsáveis por meio da parceria que a Embrapi fez com o BNDES para injetar recurso, né, no desenvolvimento de soluções tecnológicas para as forças, né? E aqui, né, uma das áreas, já trouxe aí uma das áreas que nós estamos trabalhando, que é cibernética e rede, e já demonstrando aí quais são as ICTs que desenvolvem projetos tecnológicos que preencheriam os requisitos para ser credenciadas como unidade Embrapi para atuar nessa área de cibernética e rede, né, junto com empresas da base industrial de defesa. Selecionei outra área também, de geolocalização. O perfil das ICTs muda, né, de novo. E aí nós temos aí, inclusive, o Sensipan, que é uma ICT do Ministério da Defesa e que também pode atuar, né, aí no projeto com a Embrapi. Nós temos a área de biossegurança, aí o perfil é outro, completamente diferente, né? Várias outras ICTs no rol de 71. Então, é amplo, né, o processo. E quais são as vantagens, né, de se trabalhar com a Embrapi, né, por meio desse modelo, né? É o fluxo contínuo de recursos, sem a necessidade de edital, a interação entre as ICTs e as empresas da base industrial de defesa, de inovação, né, geração de produtos inovadores no mercado, alavancagem de recursos, né, projetos negociados diretamente entre a ICT e a empresa, né, da base industrial de defesa. Como eu mencionei, quais são as empresas que podem participar desse modelo, né? Da Portaria 899, de 2005, que fala o que é a base industrial de defesa. Qualquer empresa que se encaixe aí nesse conceito, ela pode participar do modelo. Tá? Aqui é o modelo principal, que é de 1/3, 1/3, 1/3, né? Ou seja, 1/3 de recurso não reembolsável da Embrapi, por meio dessa parceria com o BNDES. 1/3 vem da empresa e um outro terço que pode ser em recursos financeiros ou não financeiros da ICT de defesa, né? O modelo voltado para startup, que é o projeto cooperativo, ou seja, uma startup associada ou uma pequena empresa associada a uma empresa de grande porte, que procura uma unidade Embrapi e que, nesse modelo, a Embrapi entra até com 50% de recursos não reembolsáveis. Né? E aqui são só exemplos, né, especulações da minha mente na área de defesa, né, em que de inovações em produtos de defesa, por exemplo, seguindo a lógica, né, em defesa cibernética, supercomputadores, antivírus, segurança na fusão de dados, redes operacionais e estratégicas. Um outro exemplo na área de geolocalização, a gente pode trabalhar com os pseudólitos, que são satélites invertidos, né? Bluetooth, tecnologias de banda larga, satélites de baixa órbita, sistemas de guiamento. E na área de biossegurança, né? Aí um outro campo, ainda mais nessa pandemia, aí a gente viu que vários produtos podem ser gerados, né? Que seriam aprimoramento de performance no desempenho de combatentes, testes moleculares, terapias emergentes avançadas, vacinas, novos medicamentos, dispositivos para cicatrização de feridas provocadas por agentes químicos e biológicos, dispositivos de esterilização de micro-organismos no trato respiratório. Enfim, é um conjunto de inovações que podem ser alavancados, né, por meio dessa parceria com a Embrapi e da Embrapi com o BNDES, para gerar produtos inovadores em defesa no mercado. Então, é isso. Obrigada. Acho que respondi. Eu acho que respondeu várias perguntas. Eu acho que o moderador vai ter que me interromper aqui, porque ele deu tanto assunto que eu acho que nós teríamos que ter uma ceia aqui, não um coffee break, né? Eu queria colocar alguns pontos importantes aqui, pegando a conversa dela. Primeiro, a Embrapi é uma OS, tem um contrato de gestão do Ministério da Ciência e Tecnologia, ela é voltada para a empresa. A Embrapi atende demanda da empresa, gerado na empresa. Isso é um ponto muito importante que tem que ser dito. Eu só queria ajustar o seu
debate, o seu discurso um pouquinho, porque o credenciamento da Embrapi é mediante edital. E as empresas, os ICTs da Embrapi credenciados, têm que demonstrar uma capacidade de inovação e trabalho empresarial. Então, às vezes, a gente não consegue credenciar todas que a gente gostaria, que é um processo competitivo, e é muito importante isso, que você pode gerar sub-redes. Então, por exemplo, nós temos hoje em dia uma sub-rede de grafeno, ou seja, não é que a gente criou uma sub-rede, nós identificamos em cada unidade Embrapi quem pode trabalhar com grafeno e a gente deixou isso visível para uma interação mais fácil empresarial. Então, esse é um ponto muito importante. Outro ponto importante, falaram, que eu queria discordar um pouquinho, né? Eu acho que a agenda de defesa vem dos dois lados, vem do governo colocando suas demandas, mas também vem da demanda, as empresas descobrindo tecnologia e dando propostas. Então, é muito importante essa interação e escutar as associações de classe, as empresas, logicamente de forma coletiva e não de forma individual, é mais fácil. Porque eu fico, às vezes, muito preocupado, eu sempre falo isso, que eu fico com medo quando a gente no governo fica muito inteligente, a gente sabe tudo. Então, nós temos que escutar os outros atores, a academia, temos que escutar as empresas via as associações empresariais e via eventos dessa natureza, feiras, etc. Isso é muito importante. Um outro ponto colocado, e nesse ponto existe toda a inteligência desses jovens novos, e a gente pensa nas startups. E para isso foi recém-lançado, um marco legal das startups, justamente para permitir dar um tratamento especial às startups. Que ela nem é uma microempresa, nem uma grande empresa, porque se de repente uma startup escalar, ela sai de uma pequena empresa e vira uma grande empresa. E ela não tem estrutura, então foi feito um marco legal e dentro dessa perspectiva também o Ministério, desde 2006 em particular, nos últimos 3 anos, 2-3 anos, temos trabalhado muito no marco legal de modo a simplificar as relações ICT e empresa. Um ponto importante que foi falado aqui é a questão da encomenda tecnológica, que ainda é um instrumento pouco utilizado no Brasil, principalmente porque o gestor se sente muito em risco de fazer uma encomenda tecnológica, né? Inclusive, há muito tempo, não sei se você lembra do programa Inova Empresa, BNDES com o FINEP, onde se fez por exemplo, Inova Petro, demandas da Petrobras, a ICT ou a empresa desenvolvia o produto, mas a Petrobras não conseguia garantir a compra. E aí eu queria falar a palavra para você, esse gancho aí, que esse é um ponto importantíssimo, essa questão da encomenda tecnológica. Perfeito. Assim, acho que esse ponto é um ponto central de dificuldade. Esse marco legal, a Lei Complementar 182, se eu não me engano, agora, de poucos meses atrás, ela traz vários pontos importantíssimos para a empresa de startup. É claro que toda ideia ela nasce de uma concepção, um rascunho no papel, e para ela começar a ganhar moldes de negócio, de um produto, ou começar a faturar, ela precisa de apoio, estrutura. Mas mesmo quando ela consome com essas primeiras faturas, para quem ela vai faturar? Quem vai comprar de uma startup? Existe uma insegurança muito grande para quem está comprando, ou até o ordenador público, de adquirir um produto, um serviço de uma startup, porque sabe que daqui a talvez 2 anos aquela startup não exista. É por diversos motivos, seja por questões tecnológicas, questões de financiamento, questões de mercadológicas, exato, tem inúmeras razões que aquela empresa pode deixar de existir. E o marco legal ele traz uma segurança para esse ordenador de despesa, contratar e cada vez mais puxar a startup para dentro do governo, com compras, com encomendas, exatamente nessa questão, como transformar aquela ideia num produto viável e transformar aquele produto viável em diversas notas fiscais e, eventualmente, em invoices, né, em exportação. E aí, eu sei que existem diversas formas de não fazer uma lâmpada. Mas, sim, e é um processo muito difícil de a gente chegar, qual é a melhor solução, tem muita gente inteligente pensando sobre esse tema. A questão eu acho que a gente já está num caminho muito interessante. É uma opinião que eu tenho sobre o tema, eu vejo vários colegas do banco debruçados sobre esse problema, de como fazer o crédito chegar à startup, de fazer como essa startup ela deixar de ser uma ideia, passar a ser um produto de fato e ganhar tração, ela passar a ganhar musculatura. E aí tem um programa do banco, que já está na sua 2ª edição, que chama BNDES Garagem, ele não é especificamente para o setor de defesa, é um setor mais amplo, tem uma dezena de empresas apoiadas por esse
por esse programa do banco. Eu sou um dos mentores, inclusive, e ele traz exatamente essa ideia. Tem empresas que estão indo na fase de criação, que o BNDES, com seu conhecimento de mercado, com seu conhecimento de estruturar projetos, pode ajudar aquela startup, assim, a modelar um produto que faz sentido, e tem aquelas outras empresas que eu chamo de tração. Chamamos de tração. O que é a tração? Como que eu vou fazer ganhar escala, ganhar musculatura? Aquela empresa assim, que já tem um produto, é viável mercadologicamente falando, agora ela precisa ganhar o mundo. Tem que sair para sair, vender e ganhar musculatura para entregar, manter sua regularidade, manter sua qualidade e cumprir também seus compromissos. Então, os desafios não são pequenos, eu vejo dessa forma. E, como fala, a gente talvez tenha descoberto umas 200 formas de não fazer startup. A gente está, acho, no caminho de chegar a uma forma de como apoiar essa startup. E o BNDES também entendemos no banco, que existe, sim, um papel importante nesse setor da economia. E aí, parceria, sim, não só no Inova Defesa, Inova Era, a gente tem diversos programas que foram feitos ao longo das décadas que trouxeram muito aprendizado. E, com base nesse aprendizado, como a gente fazer o ajuste para que a gente consiga transformar essas empresas em unicórnios. É um termo super na moda. E um ponto importante também, que eu acho que às vezes faltava isso um pouco no passado, era a harmonização entre os programas. Por exemplo, você na FINEP financiava o item A. Aí eu precisava escalar aquilo na área industrial, BNDES não financiava. Aí o outro não financiava. Então, um dos pontos importantes é uma harmonia em toda a cadeia de inovação, ou seja, a gente precisa passar da ciência para a tecnologia, para a inovação, para o mercado, e o empresário, o empreendedor, o cientista, o inventor, seja lá o que for, precisa enxergar que ele, se ele começar a subir a escada, vai ter degraus acima para ele chegar no mercado. E essa harmonização eu acho muito importante. Então, por exemplo, as demandas governamentais, as demandas empresariais têm que estar tanto no CNPq, quanto na FINEP, quanto no BNDES. Esse é um ponto importante, a harmonização de políticas públicas, de financiamento, de ciência e tecnologia, de priorização. E muitas daquelas prioridades que a senhora mostrou estão dentro do Ministério, né? Algumas estão num nível mais transversal, como, por exemplo, materiais avançados, onde a gente está investindo muito nessa área de materiais avançados, que é uma área vital, na área de nanotecnologia, na área que a gente tem chamado essas áreas de tecnologia, enable technology é um termo em inglês mais comum, isso aí, mas também na parte, no começo da cadeia produtiva. Hoje em dia, por exemplo, que são os minerais estratégicos, que em inglês normalmente usa critical material, critical minerals, ou seja, aqueles minerais de importância estratégica, minerais de importância para a inovação, que são muitos, e temos que investir nesse assunto. Então, o Ministério tem se debruçado também nesses instrumentos gerais, em algumas políticas tecnológicas específicas para setores habilitadores, que são tecnologias básicas, digamos assim, e concentrando-se em alguns setores. Tanto que o Ministério hoje tem um rol de prioridades, que inclui a questão das energias renováveis, por exemplo, biotech, entre outras. Isso é muito importante, porque quando você mostra algumas prioridades, as estruturas de BNDES, de FINEP, as empresas enxergam o amanhã. E lembrando que a gente tem que ter uma estabilidade nessas políticas, porque todo investimento industrial não é por 2, 3 anos. Essas infraestruturas industriais tem que pensar no mínimo 10 anos, né? E alguns setores até mais. Se você pega um setor siderúrgico, uma infraestrutura siderúrgica é para 15, 20 anos. Certo? Mas temos que pensar políticas de longo prazo. E essa é outra questão que nós temos procurado investir nesse governo aqui, essa consolidação de olhar não só 3, 4, 5 anos, mas tentar olhar 10, 15 anos. E nesse ponto, um dos OS do Ministério, que é o CGE, pensa muito nisso, esses estudos prospectivos, esses estudos de futuro, que a senhora também ligou. É o que eu falei, se você não me interromper, eu vou me interromper, porque a gente fala aqui até 7 horas, 8 horas da noite. Por favor, devolva a palavra para os senhores. O acordo de cooperação que nós assinamos com a Embrapi foi em maio desse ano, e foi um protagonismo do Ministério da Defesa com a Embrapi, né? Exatamente, nós definimos no plano de trabalho que o modelo que adotaríamos seria o de encomendas tecnológicas. Então, é uma construção conjunta, é um modelo experimental, na verdade, né? É bem recente, e
pretendemos, obviamente, renovar, mas a ideia é que nós possamos, nesse momento, construir um modelo de encomendas tecnológicas conjuntamente com a Embrapi. Então, quer dizer, existe o de chamadas públicas, né, e é uma coisa que nós estamos ainda trabalhando. Com relação às informações, também ouvir a indústria, né, é exatamente isso que esse sistema de gestão do conhecimento interoperável em ciência, tecnologia e inovação, ele pretende fazer. Só que nós começamos as visitas técnicas, né, em setembro desse ano. Nós já mapeamos 21 ICTs, né, nesse período, colhendo informações, aquelas informações que eu mencionei, nós produzimos relatórios, né, a cada visita que nós fazemos. A última, inclusive, foi segunda-feira, que nós fizemos a visita no Hospital das Forças Armadas. Segunda-feira, nesse momento, nós já temos uma visita no CD-Ciber, né? Então, quer dizer, está sendo tudo recente. Então, nessa primeira camada, nós estamos colhendo essas informações, ouvindo as ICTs. Num segundo momento, nós vamos ouvir as ICTs civis, que são de nosso interesse, né? E, num terceiro momento, exatamente ouvir a indústria de defesa, coletar informações, ouvir suas demandas, né? Elas podem também colocar lá as suas vulnerabilidades, em que o Ministério da Defesa pode ajudar elas, né? Principalmente nos contratos, acordos internacionais que a gente faz, de que forma esses protocolos de intenções, essas parcerias, como eu mencionei, dos modelos, né, de negócio da Embrapi, de 1/3 e o outro de 50%, eles podem prestigiar não só as indústrias grandes, mas também as pequenas empresas e as startups. Então, nesse modelo aí das startups, por exemplo, de até 50%, a Embrapi investe a partir da fase de protótipo, até a introdução no mercado. Então, quer dizer, né, é um modelo experimental, mas a gente acredita que vai ser bem sucedido. É isso. Se me permitir, só um comentário final. Eu sei que você vai interromper, porque acho que a palavra-chave está na coordenação dos esforços, para que todas as etapas aconteçam. E as etapas você tem passagem, transições. Transições lá do ciência e tecnologia, transições para a indústria aplicada, transições com o órgão financiador, seja o FINEP, seja o próprio BNDES. Então, essa coordenação é fundamental no processo. Fundamental. Obrigado, André. A palavra, o André lembrou muito bem, e eu gostaria de aproveitar esse gancho dele. Infelizmente, o nosso tempo já está esgotado. Acredito que a apresentação ficará disponível, né, nos canais de internet da CSTM, mas eu gostaria de aproveitar o gancho, porque a palavra harmonia foi muito importante. Eu tenho mais do que um desejo, uma vontade pessoal, eu tenho convicção de que, às vezes, até quem vai sozinho pode até ir mais rápido por um tempo, mas quem vai junto seguramente vai mais longe. A vida me prova isso a cada momento. Então, o SIND, em nome do SIND, eu gostaria de dizer que queremos caminhar juntos. Já fica o convite, da forma que for adequada, organizarmos um seminário, seja na Federação das Indústrias de São Paulo, Rio de Janeiro, aqui em Brasília, aonde for adequado, nós queremos estar juntos, discutindo aquilo que é o interesse nacional e, principalmente, uma exploração positiva da vocação do nosso povo, da nossa matéria-prima principal, que eu acho que é a inteligência nesse novo mundo que a gente está enfrentando. Como disse bem o general, a guerra já começou, ela está aí, seja cibernética, seja em outras dimensões. Portanto, vamos enfrentar isso com um produto de paz, que eu acho que o Brasil é uma nação que pode levar para o mundo inteiro uma mensagem completamente diferente do que a gente tem visto nas arenas globais. Então, nesse sentido, o nosso empreendedorismo está à disposição. Quero agradecer muito a participação de todos os nossos painelistas, levar também a cada uma das instituições o agradecimento aqui da CSTM e dizer que estamos juntos nessa caminhada. Obrigado a todos que participaram. Continuamos a discussão nas próximas sessões em conjunto com os parceiros. Obrigado. Muito bem, nós concluímos dessa maneira, então, esse dia de trabalhos. Nossos agradecimentos
aos senhores, a senhora que integraram aqui esse último painel, o painel que fecha as nossas atividades de hoje. Cumprimentamos as senhoras e os senhores que estão conosco aqui no auditório, também aqueles que nos acompanham remotamente. Estão encerradas as atividades deste dia. Amanhã nós estaremos novamente por aqui, a partir das 9h30 da manhã. Então, a todos um ótimo fim de tarde, uma boa noite e até lá.